Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como prometido, eu trouxe aqui pra vocês mais um desenho do Bobbie Goods. Eu vou fazer o efeito lousa e tá aí na descrição, né? Assim como tá na descrição. E eu quero pedir desculpa pra vocês, pessoal, que já era pra ter postado esse vídeo, né? Tá atrasado, na verdade. Já era pra ter postado e aí eu não consegui, não tive tempo. E vou postar agora, estou postando agora. E aí eu já quero pedir, então, pra vocês se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário, que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Na divulgação do canal. E aí, como vocês podem ver, eu comecei pintando todo o desenho com esse tom aí 51, que é um tom de verde bem escuro, é um tom mais próximo que eu achei do tom da lousa, né? Que é um tom próximo, um tom de verde escuro. Então, você começa vindo pintando todo o desenho. E eu percebi também, pessoal, que dentro do kit, pelo menos da Sherwin, tem mais outros dois tons que são bem parecidos. O 51, o 52 e o outro tom não vou lembrar agora, de cabeça, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você não tiver um tom, você pode usar os outros. Se você tiver um kit menor, você usa o tom de verde mais escuro que você tiver, ok? Tanto do kit da Sherwin, como também do da Tote. Então, como vocês podem ver aí, eu fui pintando todo o desenho com essa mesma cor. Eu tentei pintar bem uniforme, mas mesmo assim, pessoal, ainda fica mancha, ainda fica uns risquinhos, mas tentem pensar no resultado final. Depois que a gente for dando os detalhes, né, com as outras canetas, vai ficando bem legal, bem bacana o desenho. Como vocês podem ver aí, você vai pinta todo, né, todo o quadrado do desenho, ok? E aí eu tinha esquecido de colocar a folha de proteção e manchou um pouquinho a folha de trás. E aí eu decidi pegar esse tom aí, o 104, que é como se fosse um tom de marrom bem clarinho. Ele parece um amarelo queimado, eu chamo de amarelo queimado, mas ele tem presença de marrom, mas é um marrom bem claro. E aí pra fazer a parte de fora, como se fosse a moldura da lousa. Eu achei que ficou bem bacana, ficou bem parecido, porque eu vi umas fotos no Google mostrando como seria uma lousa, né? E aí eu vi algumas lousas que a moldura era mais ou menos dessa cor. Vocês podem pintar de outros tons também, um tom de marrom mais escuro, um tom de cinza, amarronzado. Tem vários tons aí nos kits que dá pra gente usando a criatividade, né? E vendo qual fica melhor pro gosto de cada um, no caso. Ok? Então, vocês pintam tudo também. Vai lá, exatamente aí como eu estou fazendo no vídeo. E eu fui pintando e como vocês já sabem, nas minhas edições dos meus vídeos, eu acelero um pouco, né? Tá no modo acelerado e eu faço narração, tá? Esses vídeos meus por enquanto. Tô iniciando agora, né, no YouTube. E por isso que eu peço a ajuda de vocês, pra quem tá assistindo aqui o canal e tá gostando do conteúdo, pra me ajudar a compartilhar, a se inscrever no canal, tá bom? Que por enquanto a narração tá ficando melhor pra mim. E aí, como vocês podem ver, pessoal, eu escolhi vários tons de canetas acrílicas. As canetas acrílicas é as que vão dar o destaque, né, com esse efeito lousa. Então, eu escolhi esses tons aí, mas vocês vão ver conforme vai passando o vídeo que eu acabei pegando outros tons. Eu escolhi esses tons principais aí, achando que eu só ia usar esses. Mas acabou que eu usei outros tons de canetas acrílicas. Então, esses tons aí que eu tinha escolhido inicialmente são os tons que tem esse ar mais de neon. Como se fosse um tom mais de neon mesmo, que vai dar destaque, então. Porque o que a gente quer é dar destaque, né? Como a gente pintou o fundo todo do desenho de uma cor só, e vai vir contornando todos os elementos do desenho, os personagens, os móveis, com as cores que você vai escolhendo, no caso, que são as canetas acrílicas, tá bom? E aí, vocês podem ver que eu fui escolhendo alguns tons, fui tentando mostrar aí pra vocês também no vídeo a numeração, porque o que acontece? As tampinhas das canetas acrílicas, elas são um pouquinho mais difíceis de focar e mostrar, pelo menos pelo celular. Como eu gravo pelo celular, e aí, a escrita, né, da numeração da tampinha, às vezes não aparece muito, às vezes não foca. As canetas à base de álcool mostra melhor. Vocês podem ver que eu até deixo até longe. E essas acrílicas, às vezes eu não consigo mostrar muito bem, tá bom? Mas são canetas acrílicas. Quem tiver caneta acrílica aí, um kit menor, um kit maior, pode usar canetas acrílicas que você tem. E aí, pessoal, tem aquela questão, eu não tenho caneta acrílicas. Pessoal, o que vai dar o destaque são as canetas acrílicas, tá? A caneta
a base de álcool, a mesma que você usou para fazer o fundo, porque para fazer esse fundo verde, eu usei a base de álcool. Deixa secar, eu tinha esquecido de dizer esse detalhe para vocês. Deixa secar, depois que secar, aí você vem com as canetas acrílicas. E aí eu não sei, se eu não fiz o teste, se mesmo para quem não tem canetas acrílicas, se pode vir com as canetas à base de álcool. Eu não sei se vai dar o destaque que a caneta acrílica dá. Então, você pode fazer o teste aí na casa de vocês, tá bom? Se caso vocês quiserem fazer dessa forma. Mas, vamos dizer que a chave, né, o ponto principal desse desenho é o destaque das canetas acrílicas. Que é elas que dão esse contorno, vai dar esse contorno bonito, parecendo que você passou um giz mesmo numa lousa, tá certo? Aí você pode ver aí que eu fui contornando, então, cada elemento de uma cor, eu fui escolhendo aí cores variadas, cores que eu pintaria o desenho se o desenho tivesse normal, né? Se não tivesse feito esse efeito lousa. Então, tons de verde, tons de marrom para cada elemento, né? Por exemplo, aí no jarro aí, nos jarros de flor não, né? De uma planta. Você viu que eu fui com um tom de marrom para fazer o jarro, um tom de verde para fazer as folhas. Nesse jarrinho aí da janela, eu já quis fazer um tom mais de laranja. Então, as cores que eu fui optando, né, para colocar no desenho, foram as cores mais neons mesmo. Tom de laranja neon, tom de rosa mais neon, tom de azul mais neon, os tons de verde mais neon. Você pode ver, ó, esse tom aí, ó, de verde que eu vou usar agora para fazer essa mochila. Vocês podem ver que eles é um tom de verde mais neon, né? Que vai destacar mesmo, que vai aparecer depois no desenho. E vocês podem ver, pessoal, que várias vezes aí no decorrer do vídeo eu tô sacudindo um pouquinho a caneta. Porque acontece, a caneta, o líquido da caneta, né, da tinta acrílica fica bem nesse meinho aí da caneta. E às vezes a composição ela se separa. Então você precisa agitar. E ela vem uma bolinha dentro de metal que é justamente indicando que você precisa agitar, tá bom? Então você tem que agitar sempre. Aí, sempre agitar a caneta antes de usar. Se ela ficar muito tempo parada, aí tem que agitar mesmo para poder misturar de novo a composição e a tinta. Porque na hora que você for usar, ela pode sair só águas, pode sair só aguadinho. Então, quando você mexe, a tinta volta de novo. Quando você agita, no caso. Ok? E aí eu fui tentando escolher os tons, né, para os personagens. Aí eu pintei um personagem de rosa, o outro de lilás, que eu imaginei que fosse duas meninas e 2 meninos, de acordo com os personagens, né, que eu já conheço do Bobbie Goods. Mas você pode escolher aí e fazer do jeito que você quiser. Aí você vão contornando tudo, é só contorno, tá, pessoal? Eu, pelo menos, quando eu conheci essa técnica, esse efeito, na verdade, que é efeito lousa, os outros canais que eu já assisti, shorts e outras pessoas que já fizeram aqui no YouTube, foram assim, tá? Que eu aprendi. Agora, pintar todo o desenho dentro, né? Ou seja, preencher, eu nunca, assim, não vi ainda alguém fazendo e também não sei se dá certo. Mas se vocês quiserem tentar, pra ficar também até diferente, tá? Porque, como eu falei aqui no começo, né, e repetindo novamente pra vocês, a intenção é dar esse efeito de lousa. Então, é como se estivessem passando, né, o giz colorido na lousa e fazendo só alguns traços. Bom, então a intenção é essa mesmo. Mas se você quiser deixar preenchidinho, né, algum dos elementos do desenho ou dos objetos, no caso, se você não quiser só contornar, mas preencher da mesma cor que você tá querendo contornar, você pode fazer também. Que acredito que também vai ficar bom. Aí tentei não, né? Eu fiz a mesma cor que eu usei pra contornar a mesa do professor. Eu usei pra contornar as cadeiras, as cadeiras dos alunos. Foi o mesmo tom de marrom. Bom, aí eu fui aí pra desenhar o globo, né? Um tom de verde pra desenhar o globo. Depois eu contornei com azul. Ó, vocês podem ver que eu tô quase todas as canetas eu tô agitando, né? Todas elas estavam precisando agitar, porque ficou algum tempinho parada. E aí precisou agitar pra a tinta voltar a misturar. Novamente. Esse tom de laranja. Vocês estão vendo aí, pessoal, que eu tô tentando mostrar a numeração, mas não tá dando muito certo. Não tá aparecendo no vídeo a numeração. Essa numeração da tampinha de canetas acrílicas, pelo menos dessas que eu tenho, ela não mostra muito. Os traços, né, da numeração não fica tão evidentes no vídeo.
Às vezes não é nem questão de foco, ó. Eu tento mostrar. E o vídeo também tá acelerado, né? Eu admito que isso também atrapalha um pouco. Tá bom? Mas aí se vocês tiverem canetas acrílicas dessa marca ou de outra marca, funciona do mesmo jeito, tá? Não precisa ser necessariamente dessa marca. Eu acredito também que se vocês fizerem talvez com lápis de cor, também funciona. Eu também nunca fiz o teste. Eu tô pensando agora sobre lápis de cor, pra quem não tem caneta acrílica. E talvez às vezes nem tenha muitas canetas também à base de álcool. Você pode tentar contornar com lápis de cor. Vai demorar um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai. Mas tenta fazer aí que eu acho que vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom? E aí, vocês, né, como vocês podem ver aí, eu tô tentando contornar, né? Aí, como vocês vão ver agora, ó, eu vou pegar esse tom de cinza e vou contornar vários elementos da mesma cor. As carteiras aí, ó, dos alunos foi do mesmo tom que eu fiz a mesa do professor, é a mesma cor. Então, eu tentei repetir cores, para não ter que estar escolhendo muitas canetas. E aí, você viu que minha mesa aí ficou uma bagunça depois. No começo do vídeo tava arrumadinha. Depois ficou uma bagunça, que eu espalhei um monte de caneta. Mas é porque eu fui escolhendo outras cores, como eu falei pra vocês, né? Eu achei que ia ficar só com aquele montinho do começo. Não. Acabou que eu não resisti e fui pegando outras cores também no meu kit. Porque o meu kit é um kit grande. O meu kit de caneta acrílicas, pessoal, é um kit de 120 cores. Então, eu tenho bastante opção. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Acaba que eu consigo, né, escolher vários tons, assim. Quando eu quero pintar um desenho só com caneta acrílica. Aí, algumas partes aí vocês podem ver que eu só fui mostrando o que eu queria fazer e já foi pulando a cena, né? Teve alguns cortes. Porque o meu celular, como eu já falei pra vocês nos vídeos aqui anteriores do canal, eu não consigo fazer, às vezes, um vídeo longo em sequência. Às vezes, o celular grava até, 15 minutos. Passou de 15 minutos, aí eu tenho que ficar gravando picado. Aí, na edição, eu junto tudo, tá? Às vezes, não aguenta por conta também do armazenamento, né? O tanto de gigas que a pessoa tem no armazenamento do celular, enfim. Aí, eu prefiro, às vezes, até fazer assim, porque na hora da edição a pessoa junta tudo e aí fica um vídeo só. Aí eu tô fazendo aí, tô quase finalizando, vocês podem ver que falta poucos elementos. Tô quase finalizando aí nosso desenho, né? O efeito lousa. E eu acabei escolhendo esse desenho, pessoal, que esse desenho é a sala de aula, né? É um dos primeiros desenhos das folhas do livro Dias Quentes, do Bobbie Goods. Então, eu achei que combinou muito, tanto o tema do efeito que eu quis fazer, como também o tema do desenho, que eles na escola. Eu falei, vou fazer nesse aqui que vai super combinar com o que eu quero fazer. Eu tava pensando até em fazer um outro efeito nesse desenho, mas acabei decidindo fazer esse. E aí, ó lá, os detalhes finais, falta fazer ali a estante de livros, contornar os livros, tá faltando contornar alguns pontos ali também, a tomada. Vocês podem ver que eu tô indo contornar, né, agora. Alguns outros pontos. A cadeira deles, né, eu fiz toda da mesma cor, todas as cadeiras, as carteiras. Agora eu vou fazer ali os livros, vou fazer aqui os lápis que tá em cima desse banquinho. As cores que eu escolhi pra fazer os livros. E aí falta ali, ó, ficou quase esquecendo o nosso quadro ali que tá ali bem na janela, quadro do roxinho. Aí mais um tom pra terminar nosso quadro. Eu vou fazer finalização nele, tá, pessoal? Ó, eu escolhi uma caneta acrílica branca pra fazer uns traços. Eu gosto de fazer esses traços de iluminação, eu acho que fica muito bonito o desenho, dá um toque diferente. E mesmo com esse efeito lousa, eu achei que ainda foi necessário fazer, mas é porque eu gosto, tá bom? Se você não quiser, aí você não precisa fazer essa etapa. Aí fazer todos os tracinhos, quase finalizando. Eu fui fazendo vários tracinhos nos lugares onde eu achei que, né, vai ficar bom, que é do meu gosto. Fiz quase todo o desenho. Os tracinhos em caneta acrílica branca. Ou com caneta em gel branca também. Ou com lápis de cor, ou com branquinho. Tá? Então, tem várias opções caso quem não tenha caneta acrílica branca. Aí, você vai fazendo todos os seus traços. Caso você queira fazer, iluminação também, pode fazer com caneta amarela, ou como eu falei, com a caneta branca, como vocês estão vendo. Olha lá, terminamos! O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Se você gostou, deixa um comentário, tá bom? E, como eu falei, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até mais, pessoal.
Beijo, fiquem com Deus.